nós estamos em uma série de pregações em nossa igreja, aqui em Vila Medeiros, né, em que nós estamos meditando sobre Lucas capítulo 15. Né? O tema dessa série é uma extraordinária história. E o tema de hoje é uma extraordinária história de reencontro. E nós vamos falar justamente sobre a parábola do filho pródigo. Irmãos, por que a parábola do filho pródigo é tão fascinante? Por que essa parábola é tão fascinante? Eu amo essa parábola. Amo essa parábola. Ela é uma das mais conhecidas da Bíblia e a mais bela história, uma das mais belas histórias contadas por Jesus. Eu não sei se você sabe, se você conhece meu testemunho, mas eu tive um encontro com Cristo através dessa parábola, né? Em uma pregação, digamos assim, uma pregação que eu mesmo fiz. É isso mesmo, deixa eu explicar isso melhor. Eu sempre fui criado na igreja, né? Desde criança sou da igreja, mas quando eu cheguei numa idade de 15, 16 anos, eu passei um momento muito complicado, um período de revolta na minha vida, em que eu tive dificuldade com meus pais, tive algumas situações na vida e foi um instante de revolta. Nessa época, nesse período, eu, mesmo frequentando a igreja, ia nos cultos, eu estava muito distante de Deus, né? Eu vivia uma vida dupla, eu fazia coisas dos quais eu me arrependo, irmãos, né? Mas nesse período, sempre tem uns irmãos na igreja que tentam nos ajudar, né? E nessa época eu fui convidado para ir num retiro de carnaval, e lá nesse retiro de carnaval, assim, em resumo da história, eles fizeram ali eles quiseram fazer no retiro uma peça teatral, queriam fazer uma peça, um teatro, sobre a história do filho pródigo. E eles me convidaram para participar dessa peça, né? Tava faltando alguém para fazer o papel do filho pródigo. Adivinha quem foi escolhido para fazer o papel? Eu mesmo. Eu fui escolhido para fazer o papel, que era a ideia de fazer a história do filho pródigo em questões modernas, né? Assim, no tempo moderno. Então você imagina essa cena. E eu confesso para os irmãos que eu não tive que me esforçar muito para fazer aquele papel. Eu só tinha que ser eu mesmo. Algumas falas eu me identificava muito enquanto a gente fazia aquela peça. Eu quero dizer assim que, assim como aconteceu na parábola do filho pródigo, que aquele filho tem um momento que ele cai em si, no momento em que a gente estava fazendo aquela encenação lá no retiro, meus olhos se abriram também. E eu tive um encontro com o Senhor. No exato momento em que, ali na cena, eu me encontrava com o Pai, né? E as falas que eu comecei a dizer ali, aquilo tocou fortemente no meu coração, e eu comecei a me emocionar muito, enquanto eu me reencontrava com o Pai ali naquele teatro. Eu me reencontrei com Deus. Naquele dia eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, verdadeiramente fiz um concerto com Ele. O negócio foi uma experiência tão extraordinária, assim, irmãos, que naquela mesma noite, um pouco tempo depois, eu fui batizado no Espírito Santo. Por isso que eu amo essa história. Eu entendo que essa história é a minha história, é a nossa história, irmãos. É a história de toda a humanidade. A história do filho pródigo, ela é um resumo de toda a Bíblia. Jesus tinha essa extraordinária capacidade de contar questões, termos e explicar coisas complexas de forma muito simples. Ele fazia isso por meio das parábolas. E a parábola do filho pródigo tem essa força, né? Então, assim, para a gente entender essa parábola, a gente precisa lembrar o motivo por que ela foi contada. E você tem que olhar aqui Lucas capítulo 15, como começa esse texto. Começa com Jesus se associando, Jesus estando perto de publicanos e pecadores. E os religiosos daquela época, escribas e fariseus, eles achavam esse grupo de pessoas como indignos do amor de Deus. E Jesus, que estava com a amizade, que estava comendo com esse grupo, recebeu crítica ali, então, dos escribas e fariseus, né? Então, por receber essa crítica, em resposta a isso, Jesus se manifesta contando essas três parábolas. Então, a parábola da ovelha perdida,
da dracma perdida e a parábola dos filhos perdidos, poderíamos dizer assim. Né? E ele vem mostrando nessa parábola que Deus procura aquele que tem um coração quebrantado, aquele que reconhece o seu pecado, né? Aquele que realmente se vê como um enfermo que precisa de um médico, aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam de um Salvador. Então essas histórias mostram que Deus ama os perdidos, que Deus faz tudo para encontrá-los. Então, Jesus, nesse contexto, conta a parábola do filho pródigo. Essa parábola que tem 3 protagonistas, né? 3 personagens importantes, que é o pai, é o filho mais moço e o filho mais velho. Às vezes a gente comete o erro de tentar interpretar essa parábola enfatizando apenas a personagem aqui do filho mais moço, né? E nós não faremos isso, né? Precisamos enfatizar os outros personagens. Mas o filho mais velho vai ser na mensagem da semana que vem, do sermão da semana que vem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse filho mais moço, né? Então, assim, é importante a gente entender essa parábola. Alguns comentaristas dizem que o ideal, o mais certo, seria essa parábola ser chamada de a parábola dos 2 filhos perdidos. Ou então, a parábola do pai amoroso. Né? Isso é importante, né? Porque essa parábola não fala apenas desse filho, mas fala dos 2 filhos e fala de um grande pai amoroso ali. Outra informação importante, a título aqui de introdução, é que a palavra pródigo, essa palavra não significa desviado ou rebelde, como muitas vezes a gente pensa, irmãos. A palavra pródigo aqui é aquele que gasta sem limite, ou aquele que gasta até o fim. Nesse sentido, essa palavra pródigo pode ser também aplicada a Deus. Deus é um Deus pródigo. Tim Keller, ele escreve um livro que tem esse título, que ele diz o seguinte, que Deus é pródigo em seu amor para com seus filhos. Ou seja, ele não economiza os recursos para nos salvar, para nos resgatar. Então, qual o significado dessa parábola? O que ela nos ensina? Essa parábola é uma extraordinária história que descreve a bondade, a graça e a misericórdia sem limite e o abundante amor de Deus por nós, os seus filhos. Então, nessa história, nós vemos esse personagem aqui que a gente destaca nesse instante, o filho pródigo. Ele passa por algumas fases na vida que tem a ver com os seus desencontros e que o leva a um reencontro com o pai. E eu quero meditar com você estas fases. A primeira fase do filho pródigo, eu vou chamar aqui de a fase da insatisfação. Isso mesmo, fase da insatisfação. É uma insatisfação que leva à rebeldia contra o pai. Queria que você olhasse aí na sua Bíblia, nos versículos 11 a 13. Diz assim, e Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais moço disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais moço reuniu tudo o que tinha e foi a uma região distante. Queria aqui que você prestasse atenção, e algo que me chama muita atenção é a questão da insatisfação no coração deste jovem. Ele tinha tudo, gente. Ele tinha tudo na casa do pai e estava infeliz. Tinha tudo. Tinha a presença do pai, a presença do irmão, ele tinha servos, ele tinha pão em fartura, ele tinha tudo, mas a insatisfação entrou no coração dele. Isso é curioso. Recentemente eu estou lendo um livro de John Bevere, que o título é Kryptonita, que fala sobre o pecado. Ele diz o seguinte, que há um problema sério no descontentamento, porque o descontentamento gera em nós a cobiça. E é fato, quando você está insatisfeito, por exemplo, se você está insatisfeito com o seu casamento, ou se você está insatisfeito com o seu trabalho, se você está insatisfeito com alguma situação na sua vida, sua tendência é olhar para fora, é cobiçar outras coisas, né? E tentar buscar a felicidade em outras coisas, né? Então, é importante dizer isso.
Esse autor que eu cito aqui diz que a cobiça nos distancia de Deus e nos guia para os altares da idolatria. E assim com relação à casa do Pai, com relação a estar na presença do Senhor, a gente precisa ter satisfação em Deus, alegria de estar perto de Deus. E a solução, o antídoto para aquele problema da insatisfação é a gratidão, é a satisfação daquilo que Deus é na nossa vida e aquilo que Deus nos dá. Então é isso, ser grato. O filho pródigo, ele foi muito ingrato nessa história, gente. Foi muito ingrato. Ele não fez isso, ele estava insatisfeito. Ele começou a pensar que a felicidade estava do outro lado do muro. E quantas vezes a gente age assim? Falo com você que tem Deus, que tem uma boa família, que tem amigos, que tem saúde, que tem lá o seu trabalho, até prosperidade, mas há um vazio na alma. Né? E aí você acha que a felicidade está do outro lado do muro. Toma cuidado com isso. Esse foi o primeiro passo do filho pródigo. Às vezes a gente fica tão crítico com relação à igreja, né? A gente fica pensando e questionando a nossa família, insatisfeito com aquilo que Deus tem nos dado. E a gente tem que ter cuidado muito com isso. O filho pródigo se perdeu primeiro não tendo a alegria de estar na casa do Pai. Você tem alegria de estar na casa do Pai, de estar na presença do Senhor, de estar cultuando, de estar buscando ao Senhor? Isso é algo para pensar. Outra coisa que me chama a atenção nessa questão da insatisfação é o fato dele ter pedido a herança antecipada. Importante isso, a herança, naquele contexto, assim como no nosso contexto também, era só recebida, né, era só dada ao filho após a morte do pai. Fazer esse pedido é como se ele dissesse: pai, sinceramente eu queria que o senhor tivesse morrido. Mas como o senhor não morreu, como o senhor não morre, né, então me dá a minha parte aí, na minha parte, deixa eu ser feliz. É essa a ideia. Que ingratidão, que rebeldia. Por isso que eu falo que é uma insatisfação que nos leva à rebeldia contra o Pai, a rebelião contra o Pai. Eu penso que essa cena do filho pródigo pedindo a herança e pedindo para ir embora é a mesma cena do Éden. É a cena que ocorreu lá no Éden, irmãos. Lá, Adão e Eva, quando eles pecaram, eles estavam declarando a sua autonomia e a sua independência com relação a Deus. Está dizendo, nós não precisamos do Senhor para viver. A gente quer viver a nossa vida sem as suas leis, sem os seus ensinamentos. Vamos viver dessa forma. Só que é muito complicado essa questão. Dizer àquele que é a fonte da nossa vida, que não precisamos dele para vivermos, isso é tolice, isso é burrice. Eu vejo essa cena, né? Porque todos nós, seres humanos, temos essa tendência de acharmos que não precisamos de Deus, e hora ou outra a gente busca essa independência tola. Eu comparo isso a um peixe, sabe? Imagina se fosse um peixe no mar, e o peixe brigasse com o mar. Imagina essa cena. Sei que é absurda, mas tenta imaginar aí. Você imagina um peixe que briga com o mar e diz: sabe de uma coisa, mar, eu não preciso de você para viver. Eu vou viver sem você. E aí ele sai do mar em busca de liberdade, né? Em busca de autonomia. Então ele vai ter alguns minutos de autonomia, de liberdade, e em seguida vai morrer. Não é assim? Da mesma forma é quando nós tentamos viver sem o Pai, quando nós tentamos viver sem Deus. Nós estamos perdidos. Sem Jesus você está perdido. Volte para Ele. Longe da casa do Pai não há felicidade. Então e o que eu disse aqui para você é a primeira fase assim na vida desse pródigo, desse filho, né? Insatisfação. Veja isso, verifique seu coração. Se você não está tendo essa insatisfação que pode te levar à rebeldia. Eu vou à segunda fase que eu entendo aqui na vida desse jovem. Eu vou chamar de a fase da inconsequência. Digo que é uma inconsequência que nos leva ao fundo do poço. E mais uma vez a gente volta para o texto. O que está escrito aqui? Lucas capítulo 15, versículos 13 a 16, diz assim: e ele foi para uma região distante. Algumas traduções dizem ele foi para um país distante. Isso é importante, preste atenção o que isso significa. Mas ele diz, foi para um país distante e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente.
Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Esta é uma questão importantíssima para nós aqui entendermos. E diz o texto que, além de cuidar de porcos, ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam. E ele diz, apesar disso, ninguém lhe dava nada. Olha, vamos refletir sobre essa parte do texto. Pensa o seguinte, depois de ter se rebelado contra o pai, estava insatisfeito, se rebelou contra o pai. Para onde o filho pródigo, para onde o filho mais moço foi? Para onde ele foi? O texto diz que ele foi para uma terra distante. Para quê? Eu entendo que ele queria se esconder do pai. Ele foi para um lugar onde o pai não pudesse, não viesse interferir em suas escolhas. Na casa do pai, ele teria que estar debaixo das regras do seu pai e ele não estava mais afim de viver segundo os ensinamentos do seu pai. E ele estava dessa forma indo para um lugar distante. Isso tem a ver com muitas vezes quando nós pecamos e tentamos nos afastar de Deus, nos esconder de Deus. Me faz lembrar, por exemplo, do profeta Jonas, que tentou se esconder de Deus para esconder os seus erros, para esconder suas decisões. Mas o Salmo 139 nos diz assim a palavra do Senhor: para onde fugirei do teu Espírito? Às vezes a gente fica tentando fugir de Deus, tentando buscar um lugar em que Deus não nos veja, mas isso é impossível. Mas a gente tem essa ilusão. E eu pergunto, será que você tem fugido para uma terra distante para se esconder de Deus? Isso é uma reflexão que todos nós devemos fazer. Essa terra distante não é um lugar geográfico. Não é um lugar geográfico. Essa terra distante pode ser o seu coração, que mesmo assistindo um culto, está distante de Deus, ou pode ser o seu computador, o seu bairro, a sua cidade, pode ser a sua televisão, né? Pode ser o mundo onde você tenta esconder para curtir os prazeres do pecado. A terra distante, aqui, é todo lugar onde você pensa que a felicidade está disponível a você a despeito de Deus, sem que Deus participe dela, como se fosse possível ser feliz em algum lugar sem que Deus esteja conosco. O texto diz aqui, que nós estamos pensando, que nesse país distante, aquele jovem desperdiçou tudo, desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Ele gastou tudo. Lá ele tinha amigos, ele tinha festas, ele tinha diversões. Ele vivia uma vida promíscua, porque depois ele foi acusado de gastar dinheiro com prostitutas pelo irmão mais velho. Então ele viveu uma vida complicada. Ele não se privou de nenhum prazer, ou seja, viveu totalmente de forma inconsequente. Ele seguiu o caminho dele e achava que estava certo, né? E eu penso assim, que o resumo de toda essa parte da história pode ser colocado ali naquele texto de Provérbios 14, o versículo 12. O que está escrito lá? Diz assim: há caminho que para o homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Caminhos de morte. Aquele filho, aquele jovem achava que havia encontrado o caminho da felicidade, contudo, ele tinha encontrado mesmo, era o caminho do inferno. A Bíblia diz que ele perdeu tudo, começou a passar necessidade, ao ponto de ter que cuidar de porcos. E o pior, ele começou a desejar comida dos porcos. E é possível que ele tenha pedido autorização para o dono dos porcos para comer aquela comida, ou para o encarregado, e essa pessoa o proibiu de comer. Que situação, que cena. Ou seja, ele chegou no fundo do poço. Eu quero que você reflita sobre isso. O que Jesus está mostrando nessa parábola? Jesus, nessa parábola, ele não minimiza ou não relativiza o poder destruidor do pecado
Irmãos, o pecado sempre traz consequências, sempre causa estragos na nossa vida, por mais inofensivo que ele possa parecer. Às vezes você diz, é só um trago, é só um momento, é só uma saída, não, é só... e as pessoas assim, dizem, é só uma balada, é só alguma coisa, mas nunca é inofensivo. Eu entendo que isso é semelhante àquela areinha do cupim. Entende o que eu quero dizer? Às vezes você olha para uma porta sua, para um móvel, e você percebe lá a areinha do cupim, e aí você varre, joga fora aquela areinha, e aí você percebe que tem um furinho lá na madeira, e você ignora, né? E aí você percebe que aquele furinho inofensivo, aquela areinha simples, pode causar, na verdade, é um grande estrago que acontece por dentro daquele móvel. Da mesma forma, é a ação do pecado na nossa vida, gente. A gente não pode negligenciar isso. O filho pródigo começou lá com uma insatisfação, um pecado pequeno, né? uma situação de insatisfação, e tudo isso foi o levando até chegar ao fundo do poço. Eu quero dizer para você, meu irmão, que isso é muito importante refletirmos sobre essa questão. Quero falar com você que é jovem, com você, meu irmão, minha irmã, você que tem se afastado da igreja, está afastado da igreja, para que você reflita sobre essa palavra. E eu quero, assim, afirmar isso, e isso é uma verdade. Satanás é um especialista em embalagem. Por que ele é especialista em embalagem? Porque ele não tem conteúdo nenhum para te oferecer de vida. E por isso, ele tem que caprichar no embrulho. Então ele nos oferece um mundo cheio de luzes, atraentes, luzes que são chamativas, convidativas. Mas escuta isso, o pecado é uma fraude. O pecado promete para você vida, mas te leva para a morte. Promete você liberdade e te escraviza. Promete a você felicidade, mas traz para você um grande vazio no seu coração. O diabo, ele traz toda essa situação contra nós. E a gente precisa refletir, entender essa palavra. Satanás, ele é trapaceiro, ele é mentiroso. Ele promete para você uma vida cheia de encantos, que vai dar tudo certo. Que sair da igreja, que se afastar da casa do pai vai ser uma coisa boa. Ele te promete encantos e aventuras. Mas acaba jogando você em um chiqueiro. Então toma muito cuidado com isso. Se renda a Cristo, se coloque em Cristo e volte sempre para o Senhor. Essa foi a segunda fase na vida deste jovem, a fase de inconsequência. Achar que não teria problema nenhum. E isso o levou a uma tragédia, ao fundo do poço. Mas ainda tem outra fase. Eu creio que essa é a fase mais importante e que nós precisamos compreender, que é a fase do arrependimento. Falo de um arrependimento que nos leva aos braços do Pai. Aqui esse texto, irmãos, a partir do versículo 17, mostra que ele estava lá no fundo do poço, né? O filho pródigo estava lá, e lá no fundo do poço ele caiu em si. Às vezes o fundo do poço é uma bênção, sabia? Às vezes é uma bênção. Porque lá no fundo do poço, é nesse lugar que muitas vezes tomamos as grandes decisões da vida e fazemos importantes reflexões. A razão disso é porque o ser humano, ele é orgulhoso. Enquanto ele tiver uma carta na mão, uma carta na manga, ele não sai da mesa. Ele quer continuar jogando no seu orgulho, na sua altivez. Ele não se rende. Ele não reconhece que precisa de ajuda. Então, é preciso. Muitas vezes Deus permite a gente ir para o fundo do poço para que a gente possa refletir melhor sobre a vida e tomar uma decisão. A Bíblia diz que aquele jovem caiu em si. Caiu em si porque ele estava fora de si, obviamente.
E ao cair em si, ele lembrou da casa do pai, ele lembrou da bondade do pai, do amor daquele pai tão bondoso. Ele nos ensina uma coisa importante aqui. Ensina o seguinte, que quando nós refletimos sinceramente sobre os nossos pecados ou sobre a nossa condição, isso nos traz desespero. Mas quando nós pensamos na bondade de Deus, é isso que nos dá esperança e vontade de voltar para a presença dele, voltar à casa dele. Eu queria que você refletisse sobre o grande amor de Deus por você e tudo que ele fez para te salvar. Lembra-se de quem você é. Você não é escravo. Você é filho, você é filha. Lembre-se, o chiqueiro não é o seu lugar. Não. Então é hora de voltar para a casa do Pai. Porque longe do Pai não há futuro, não há esperança. Eu queria que você pensasse sobre isso. O que é a casa do Pai? Muitas vezes a gente pensa que voltar para a casa do Pai é simplesmente voltar a frequentar os cultos, o que não faria nenhum sentido, já que hoje nós estamos todos em casa, não é verdade? Né? Voltar para a casa do Pai é muito mais do que apenas congregar. A casa do Pai tem a ver com a comunhão, com um relacionamento profundo com Deus. E você aí na sua casa agora, me assistindo, ou de onde você estiver, você pode voltar para a casa do Pai, se reconciliando com Ele, conversando com Ele, voltando a ter comunhão com a presença dEle na sua oração, na sua vida. Isso é voltar para a casa do Pai. Eu digo isso porque, como eu comecei essa palavra, teve um tempo na minha vida que eu frequentava a igreja, mas eu estava muito longe de Deus, muito longe da casa do Pai. Então, voltar para a casa do Pai tem a ver com ter esse relacionamento profundo, esse relacionamento de compromisso e de santidade com o Senhor, o nosso Pai. Quero que você olhe aqui o que aconteceu nessa parábola. Diz a parábola, pense o seguinte, o que o jovem fez na parábola? Ele diz o texto que ele caiu em si, e cair em si é arrependimento, entendo dessa forma. Ele estava fora de si quando ele buscou as aventuras, quando ele saiu da casa do pai, quando ele pediu antecipadamente a sua herança, quando ele se afundou no pecado, mas agora ele caiu em si. Ele reconhece que precisa voltar. Ele se humilha, ele se arrepende, ele reconhece aqui o seu pecado. E ele ensaia, inclusive, uma confissão ao pai. E ele diz, pai, eu não sou digno mesmo nem de ser tratado como um dos seus filhos. Não devo ser tratado como seu filho, devo ser tratado talvez como um dos seus empregados. Tenha misericórdia de mim. O coração dele estava quebrantado, a sua alma estava contrita e ele estava à disposição de se humilhar e de se arrepender profundamente. E agora ele decide voltar para a casa do pai, ou seja, voltar a ter esse relacionamento que ele tinha no início com o pai. Ele toma uma decisão. Vou voltar para a casa do pai. Porém, mais importante do que essa decisão, irmãos, é a ação. A ação. O versículo 20 diz que, ao tomar a decisão, diz, imediatamente levantou-se e foi para o Pai. Eu quero desafiar você a pensar sobre essa atitude que você precisa tomar. Você tomar uma atitude com relação a Cristo. Faça agora mesmo uma oração, meu irmão. Entregando a sua vida ao Senhor Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados e dessa forma se reconciliando com o Pai, ou seja, tendo novamente o relacionamento com Deus restaurado. O filho pródigo decidiu voltar. Isso é importantíssimo. Todos nós precisamos refletir aonde estamos. Todos nós temos fases, algumas dessas fases do filho pródigo. Em todo tempo a gente precisa refletir onde estamos. Se já somos um filho pródigo arrependido, que está nos braços do Pai, ou se estamos
em algum desses pontos que nós citamos aqui. E é preciso tomar essa decisão. O filho pródigo tomou a decisão. Mas a pergunta que fica, óbvio, né, na parábola e certamente no coração daquele jovem, a pergunta é essa: será que o pai vai me receber? Será que ele vai me perdoar mesmo? Será que eu terei uma nova chance? Será que eu poderei recomeçar a minha história? E a palavra diz que quando ele está voltando, ele se depara com uma cena magnífica. O pai estava o aguardando o tempo todo. O pai aguardava por ele. Diz o texto que o pai corre quando o avista, sai correndo na direção dele, o abraçou e o beijou. O que essa palavra nos ensina? O Deus misericordioso, o Deus da Bíblia, ele está sempre pronto para receber o pecador que se arrepende. Quando nós voltamos para ele, nos confessamos, nos entregamos a ele, ele está sempre de braços abertos para nos receber e nos salvar. Essa é uma cena magnífica. Eu queria apresentar para você aqui um detalhe dessa história que às vezes nos ajuda a entender um pouco mais a profundidade desse texto. Qual que é o cenário aqui? O cenário aqui é de um fazendeiro rico. Então, qual que é a cena aqui? Esse pai e esses dois filhos é de um fazendeiro rico. Então, qual é a cena? Uma casa enorme, uma casa grande, e desde a entrada da fazenda até essa casa há um caminho. E à margem desse caminho há uma vila, a vila dos trabalhadores da fazenda, que era a ideia dos patriarcas daquela época. Então você imagina, uma casa, um caminho e uma vila entre a entrada da fazenda até a casa. E um caminho no meio. Você está visualizando essa cena? Então, quando o filho pródigo vai voltar para casa, ele teria que passar por esse caminho. Teria que passar no meio dessa vila. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso, pastor? Você poderia perguntar. Problema muito simples, irmãos. É que o pecado que aquele filho cometeu, ele afrontou o pai, mas ele afrontou também a comunidade. E esse pecado de rebeldia contra o pai, segundo a lei de Moisés, deveria ser punido com morte. Aquele jovem deveria ser apedrejado. Apedrejado. Quando o pai sai correndo na direção desse filho, a cena, claro, é de um acolhimento. É uma cena de amor, claro, obviamente, mas também essa cena é de um pai se colocando entre as pedradas para salvar o filho perdido. Essa cena, obviamente, me remete à cruz. E a Bíblia diz que Deus, em Jesus, foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele se colocou entre as pedradas por nós. Ele tomou as pedradas para que nós pudéssemos estar aqui, pudéssemos voltar para casa do Pai. Essa cena é impressionante. Eu li que, segundo a etiqueta daquela época, a etiqueta daquela cultura, diz que era muito vergonhoso e até humilhante um homem mais velho, um patriarca, correr em público. Isso era feio, né? Alguns comentaristas dizem que era uma violação da dignidade do patriarca. Mas aquele homem não se importou com nada disso. Ele quebrou o protocolo e não se importou com o que iam pensar dele. Saiu correndo na direção do filho e o beijou. Essa questão da vergonha, da humilhação pelo filho, me faz pensar novamente na cruz. O que Jesus teve que passar por nós? Diz a Bíblia que ele humilhou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus
foi humilhado, foi rejeitado. Ele pagou todo o preço de humilhação em favor de nós. A morte na cruz era a maior humilhação e vergonha, e Jesus enfrentou isso por mim e por você. Hebreus 12, 2 diz que pela alegria que era proposta, a alegria do Pai, a alegria do céu, a alegria dos homens, ele suportou a cruz, desprezou toda a vergonha. Olha, aqui agora a cena é desse jovem nos braços do Pai, nos braços do Pai. Aquele jovem nos braços do Pai começou a ensaiar então ali um discurso, começa a falar o discurso que ele tinha ensaiado. Ele começa a dizer: Pai, eu pequei contra ti, mas o Pai não dá nem importância no que ele está falando. Não. Ignora o que o filho está falando, olha para um servo e diz: vai depressa, traga a melhor roupa e o vista. Pegue um anel, coloca no seu dedo, pega um calçado, põe nos seus pés, traga um novilho gordo, mata-o. Vamos fazer uma grande festa porque precisamos comemorar. Pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E diz o texto: começaram a festejar. Aleluia, glória a Deus. Com o abraço, o Pai o acolhe e o protege. Com o beijo, o Pai dá aprovação pública. Você está perdoado. Com as sandálias, ele está dizendo: você não é escravo, não. Com o anel no dedo, ele está dizendo: você é filho e eu te devolvo a honra de filho. E com a festa, ele está mostrando que a grande felicidade que aquele jovem estava buscando lá fora estava o tempo todo ali com Deus. O tempo todo ali com o Pai. Toda a igreja, todos os cristãos são convidados a participar da festa, como toda a comunidade ali foi convidado também. Nós precisamos, como igreja, participar destas festas dos céus. Nós costumamos, irmãos, sermos festeiros, é claro, gostamos de festas. Na nossa igreja tem muitas festas. Fazemos festas, promovemos, né, encontros festivos. Mas a igreja tem uma capacidade, tem uma habilidade, que é de poder fazer festa no céu. É isso mesmo. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa diante dos anjos de Deus no céu, o nosso Pai celebra, o céu celebra, e a igreja precisa celebrar isso. O desafio dessa pregação é que nós não sejamos como o filho mais velho que se negou a participar da festa, mas que nós possamos nos alegrar com o Pai e nós, como cristãos, sermos promotores dessa festa, trazendo filhos pródigos, trazendo filhos distantes de novo para a casa do Pai, ao arrependimento e à vida com o Senhor Jesus. Mas eu gostaria de falar com você que está ouvindo essa pregação, que está ouvindo essa mensagem, que de alguma forma se identifica como esse filho que foi distante para a casa do Pai. Esta é uma extraordinária história de reencontro. Esse pai aqui da história, obviamente, é uma representação do nosso Deus, do Deus, o nosso Pai. O filho pródigo dessa história é você. O filho pródigo dessa história sou eu. O filho pródigo dessa história somos nós. E a gente precisa compreender essa palavra. E eu quero dizer isso a você no nome do Senhor Jesus. Não importa, por mais longe que você tenha ido, por mais profundo seja o poço em que você se meteu, por mais dramática que seja a realidade que você tem enfrentado na sua vida, por mais distante que você tenha ido ou por mais terrível que seja a situação que você tenha vivido, Deus espera por você. E Ele espera de braços abertos. Ele é o Deus de toda graça. Ele toma a iniciativa. Ele mandou Jesus ao mundo.
o seu único filho, Jesus Cristo, para que por meio dele você pudesse ser reconciliado com o Pai, para que você pudesse ser perdoado, para que você pudesse ser aceito, para que você pudesse receber de volta uma nova vida. Então, volte-se agora para Deus. Há perdão para você, há salvação para você, há uma nova vida para você, há uma festa de muita alegria esperando por você, porque a Bíblia diz que há júbilo diante dos anjos de Deus nos céus por um pecador que se arrepende. Quem sabe hoje você vai participar da maior festa da sua existência, porque será o seu reencontro com Deus, será a sua volta para Deus, a sua reconciliação com Deus. Não espere mais tempo. Hoje é momento oportuno para você se render a Cristo, se entregar a Cristo. Hoje é tempo de você receber a graça. Agora é a hora certa, meu querido irmão e irmã, para você se entregar a Jesus. Hoje, a graça espera por você. Deus está de braços abertos para te receber na casa dele. Hoje você pode viver um recomeço. Essa extraordinária história de reencontro pode ser a sua história. Você pode viver esta bênção, essa história na sua vida. Eu desejo isso em nome do Senhor Jesus. Se você está ouvindo essa palavra e decide entregar sua vida ao Senhor Jesus, deixa lá um comentário, deixa lá um contato seu para que a gente possa orar por você, para que a gente possa fazer esse contato e orar pela sua vida. Mas você que deseja secretamente aí voltar para a casa do Pai, na comunhão com o Senhor, eu quero orar por você nesse instante. E, assim, desafiar todos nós, vivemos de certa forma essa história, porque nós somos seres humanos e essa é a história dos seres humanos. Que nós possamos viver essa palavra e nós possamos viver essa extraordinária história de reencontro. Eu gostaria que você, nesse instante, orasse comigo, ore aí com seus familiares, né? Vamos orar juntos, pedindo a bênção do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós aqui refletimos sobre a Tua palavra e tudo aquilo que o Senhor nos desejou ensinar nesse dia. Nós estamos falando dessa extraordinária história de reencontro. Essa é a nossa história. É a história de toda a humanidade que se afastou do Senhor e que por meio daquele que assumiu, se colocou na frente das pedradas por nós, nos salvou, nos resgatou. Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade, por esse momento de estarmos transmitindo essa palavra, essa pregação para muitas pessoas que agora acessam, Senhor, os nossos canais. Eu quero orar por essas pessoas. Eu quero pedir a tua bênção. Pedir, Deus, que o Senhor nos abençoe. E eu quero pedir especialmente por aqueles, meu Deus, que são teus filhos, mas que de alguma forma estão afastados da tua casa. Não simplesmente no sentido de congregar ou não, mas no sentido de estarem distantes no relacionamento contigo. Que agora o Senhor ouça a oração de cada uma dessas pessoas, cada uma desses teus filhos e filhas que nesse instante confessam os seus pecados e que estão orando comigo nesse instante. Eu oro por eles, peço que o Senhor abençoe a vida deles, que eles possam nesse instante tomar decisão, mas não tomar apenas a decisão, tomar atitude, se levantar e orar, fazer agora um clamor, pedindo pela tua misericórdia, pedindo pela tua graça. Senhor, que nesse instante o Senhor possa, com os teus braços abertos, acolher essas pessoas, beijá-las, abençoá-las e trazendo-as de volta para a tua presença, para a tua comunhão. Eu oro dessa forma, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.